Se você acha que já ouviu todas as histórias assustadoras, prepare-se, porque o que aconteceu em Flatwoods em 1952 pode mudar tudo o que você acredita. Na pequena e pacata cidade de Flatwoods, interior da Virgínia Ocidental, algo completamente inexplicável aconteceu, menos algo tão estranho, tão sombrio e tão profundamente perturbador que até hoje ecoa como um dos encontros mais aterradores da ufologia mundial. Era 12 de setembro de 1952, quando o céu escuro foi rasgado por uma esfera flamejante que cruzou as nuvens e caiu atrás de uma colina próxima. Para muitos, era apenas um meteoro. Para outros, era o prenúncio de um contato que jamais deveria ter ocorrido. Tudo começou quando dois irmãos, Edward e Fred May, junto ao amigo Tommy Hyer, viram a bola incandescente mergulhar no horizonte. Tomados pela curiosidade e pela coragem típica de jovens que ainda não conhecem o medo real, menos correram até a casa da mãe. Kathleen May, contando o que viram, ela não hesitou. Reuniu os garotos, convidou o guarda florestal Bud Stewart e partiu rumo à colina, acompanhada também de outro adolescente, Eugene Lehman, membro da Guarda Nacional. Era um grupo comum, prestes a testemunhar algo totalmente incomum. Ao alcançar o topo da colina, o ar pareceu pesar. Uma névoa densa, metálica, com odor de enxofre, começou a envolver o grupo. Os relatos dizem que todos sentiram uma sensação quase sufocante, como se o ambiente tivesse sido engolido por uma presença invisível. A luz das lanternas cortava a escuridão, mas parecia fraca, quase impotente, diante do que os aguardava. Foi então que o grito de Eugene ecoou. A luz revelou uma criatura colossal, de quase 3 metros de altura, forma humanoide, cabeça em formato de espeto invertido e olhos redondos e vermelhos, que brilhavam como brasas vivas. Seu corpo parecia metálico, envolto por uma aura luminosa verde que pulsava como se fosse viva. A entidade não caminhava menos. Ela deslizava, flutuando alguns centímetros acima do solo, emitindo um som agudo que vibrava no peito dos presentes. Kathleen May descreveu o ser como tendo braços longos e mecânicos, semelhantes a garras, enquanto outros afirmam que seu torso parecia uma armadura gigantesca. O mais perturbador era sua aparência mista, como se fosse uma fusão de máquina e organismo, algo não concebido por mão humana. E por um breve instante, aquela criatura brilhou intensamente, como se analisasse o grupo, como se reconhecesse que havia sido vista. O pânico tomou conta. Eugene tropeçou. Os garotos gritaram, e todos correram colina abaixo sem olhar para trás. O cheiro de metal e enxofre continuou no ar por horas, como se o próprio ambiente tivesse sido marcado pela presença daquele ser. Mais tarde, uma equipe do exército examinou a área, mas nenhuma explicação oficial foi dada. Apenas vestígios, marcas no solo, árvores queimadas e relatos de náusea, irritação nos olhos e vômito por parte dos que estiveram presentes. Sintomas muito semelhantes aos efeitos de radiação. A história se espalhou rapidamente, e o monstro de Flatwoods passou a ser um dos encontros com criaturas mais impressionantes, documentados e assustadores da história moderna. Enquanto muitos tentam explicar o fenômeno como um mal-entendido ou histeria coletiva, outros acreditam firmemente que aquilo não era deste mundo. Para alguns, era um explorador interplanetário. Para outros, um ser biomecânico enviado para recolher informações. Há até quem diga que se tratava de uma entidade de outra dimensão, cujo simples aparecimento causa distorções físicas e mentais. O fato é que a criatura de Flatwoods permanece como um dos enigmas mais profundos do século XX. Seu brilho, sua forma quase ritualística, seus movimentos impossíveis e o impacto psicológico deixado nas testemunhas ainda são estudados e debatidos. A cada novo relato de luzes sobre a Virgínia Ocidental, o medo renasce, porque ninguém esquece aquilo que desafia toda a lógica. E talvez a pergunta mais inquietante seja esta: se o ser realmente veio de longe, por que escolheu aquela colina, aquele dia, aquelas pessoas? Ou pior, e se não foi a única vez? Porque, no fim das contas, o monstro de Flatwoods pode ter desaparecido na escuridão, mas nunca, jamais, foi realmente embora. E agora que você conhece essa história, a única pergunta que resta é: você teria coragem de encarar o brilho que surge na noite?